Idosos com dor no joelho devem fazer exercício? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. E a resposta de imediato eu dou para vocês que é sim, eles devem fazer os exercício físico, e eu vou dizer o porquê daqui a pouco para vocês. Por que os idosos com dor no joelho devem fazer exercício, tá bom? Primeiro eu quero falar para vocês de dois tipos de dor que é bem comum as pessoas ter no joelho. Existe um tipo de dor que a gente chama de dor ativa. Essa dor ativa é uma dor que dói frequentemente, independente de a pessoa entrar em movimento ou não. Se a pessoa estiver parada, dói. Se ela estiver em pé, dói. Se ela estiver andando, dói. Se ela estiver correndo, dói. Se ela estiver dormindo, dói. Isso a gente chama de dor ativa. Existe o tipo de dor reativa. A dor reativa ela dói quando você faz algum estímulo com aquela articulação e aquela articulação possa sentir dor. Esse estímulo pode ser movimentar, esse estímulo pode ser fazer força isométrica, né? Que é o fato de manter-se em pé. Existe o tipo de estímulo manual, onde você faz uma compressão no joelho e possa vir a sentir dor. Então, basicamente, esses são os tipos de dores que pode ter no joelho, tá? Alguns fatores são comuns para que possam acarretar dor no joelho de idosos. Por exemplo, osteoartrite, né? Artrose. O que seria isso? É inflamação ou desgaste daquela articulação. Isso é bem comum em idosos, né? Valgo dinâmico, que são as pessoas que têm o joelho para dentro, né? O genovaro, né? A pessoa que tem o joelho para fora, né? Que é como se fosse o cambota, que o pessoal chama. São fatores que possam fazer a pessoa sentir dor no joelho. Excesso de esforço pode fazer com que o idoso venha sentir dor no joelho. Às vezes você vai me falar, mas Diego, como que o idoso vai sentir dor no joelho por excesso de esforço se ele nem trabalha mais, se ele já é aposentado? Muitas vezes ele pode sentir essa dor no joelho por excesso de esforço, até mesmo no decorrer da vida dele. Às vezes trabalhou na roça, às vezes pegou muito peso, né? Às vezes carregou muito peso, às vezes fez esforço de forma indevida e acabou tendo uma sobrecarga na articulação do joelho e possa vir sentir dor no joelho, né? Excesso de peso pode trazer dor no joelho de idoso. E quando a gente fala excesso de peso, às vezes a gente associa que o idoso tem que estar todo obeso, né? E muitas vezes até mesmo a circunferência abdominal dele aumentada, que é bem comum idoso, a circunferência abdominal aumentada, ou seja, o barrigudo, que o pessoal chama, né? Ele tem a circunferência abdominal aumentada, os braços são finos, as pernas são finas, mas ele tem a circunferência abdominal aumentada. Isso também pode fazer ele sentir dor no joelho, né? Não só no joelho como em outras articulações, mas hoje a gente está falando do joelho. Dor no joelho também pode ser causada por trauma, né? Que trauma é esse? Uma pancada que a pessoa sente no joelho, uma torção, né? Uma entorse, né? Que a gente chama. Pode acontecer dor no joelho dessa pessoa idosa. Um desgaste devido ao uso no decorrer da vida, né? A pessoa às vezes caminhou por muitos anos, né? Caminhou por muito tempo, como eu disse, carregou muito peso, ficou muito tempo em pé. Então quando chega aí na fase idosa, acaba que o corpo começa a gritar os motivos de tanto uso daquela articulação envolvida. Outra coisa que é bem comum sentir dor em pessoas de mais idade é a condropatia, né? A condropatia é uma doença que dá na região da patela, né? Antigamente se chamava até de tramela, né? Aquela articulação, aquela estrutura óssea que se mexe ali na frente do joelho, né? Antigamente o pessoal chamava de tramela, né? Mas o nome é patela, né? E a condropatia é uma doença naquela região da patela, onde há um desgaste daquela articulação, né? Onde ela acaba tendo um atrito excessivo com o fêmur, né? Que é esse osso que a gente tem na perna, ou um atrito excessivo com a tíbia, né? Que é esse osso que a gente tem na perna. Então isso pode acabar trazendo uma condropatia por uma disfunção, por enfraquecimento da musculatura, por uma questão genética, excesso de esforço. Tudo isso pode contribuir, né? Como eu disse, o genovaro, o genovago, todos eles também podem acabar trazendo a condropatia. Tá, Diego, você está me falando aí que existe vários tipos de dor no joelho que acontece na vida do idoso, mas o que eu tenho que fazer então, né? Como que posso dizer? O que vai acontecer comigo se caso eu não fazer exercício para melhorar a dor no meu joelho? O idoso tem que começar a pensar nisso, né? Porque
A primeira coisa que o idoso pensa quando você fala para ele assim, olha, o senhor ou a senhora precisa estar fazendo exercício físico para melhorar as dores no seu joelho. Ah, eu não posso fazer não, porque meu joelho dói e o médico disse que eu não posso fazer exercício, né? Na verdade, você não pode fazer exercício de forma desordenada, sem orientação do profissional de educação física, né? Existem grupos, nós temos também nosso grupo de terceira idade, pessoas de baixo condicionamento físico, que acompanha justamente essas pessoas, né, que precisam desse acompanhamento mais de perto. Então, não existe nenhum desses tipos de doença que eu disse para vocês anteriormente que você não possa fazer exercício. Então, de cara, eu já falo para você que o idoso que não faz exercício porque sente dor no joelho, ele está perdendo uma série de benefícios, né? Então, a primeira coisa é fazer exercício, claro, de forma assistida, de forma orientada, não pode ser por conta própria, né? Não pode ficar saindo caminhando por muito tempo, não pode ficar subindo escada por muito tempo, dependendo do problema do joelho que o idoso tem. Então, achar que o idoso não pode fazer exercício porque sente dor no joelho é um erro muito grande. O que o idoso perde quando ele decide não fazer exercício, né, por causa da dor no joelho? A primeira coisa que ele perde é a qualidade de vida, né? Por que ele perde qualidade de vida? Você já parou para pensar por que o idoso perde qualidade de vida quando ele perde dor no joelho? Os joelhos são articulações que são bem recrutadas durante as nossas atividades do dia a dia. Então, com isso, a gente perde autonomia até mesmo para as atividades diárias, né? Por exemplo, varrer casa, subir numa escada, mesmo que seja de 2, 3 degraus para pegar algo num móvel mais alto da casa da pessoa. São todas essas coisas que o idoso vai perdendo por falta de exercício e por aumento da dor no joelho. Então ele acaba perdendo qualidade de vida, né? E o que o idoso ganha quando ele faz exercício, quando ele sente dor no joelho e passa a fazer exercício? O que ele ganha é totalmente oposto ao que eu acabei de dizer agora. O que ele ganha é qualidade de vida, né? Como assim que ele ganha qualidade de vida? O idoso, para ele ter qualidade de vida, ele precisa ter no mínimo autonomia para resolver as coisas sozinho, né? Ou mais próximo do sozinho possível. Por exemplo, o idoso que não faz exercício e sente dor no joelho, ele consegue subir no ônibus sozinho, porque o ônibus ele tem um degrau alto, né? Há alguns casos se baixa a rampa para o idoso subir, mas são raros os casos que se baixa a rampa. Então o que ele faz? Alguns motoristas acabam não tendo paciência, que a gente vê isso na realidade. O que ele faz? Eu prefiro não ir, porque ficar parando o ônibus, demorando para subir no ônibus, porque eu sinto dor no joelho e não consigo subir no... Olha a autonomia que ele está perdendo, às vezes, de receber o próprio pagamento. Então, com isso, o idoso vai perdendo qualidade de vida. O idoso, às vezes, quer fazer uma viagem e ele não consegue fazer porque ele sente dor no joelho. É porque o joelho está doendo? Não, porque ele sabe que na hora que ele vai subir no ônibus, ele tem a dificuldade de subir no ônibus, na hora de descer no ônibus, ele tem a dificuldade de descer do ônibus. E por ficar muito tempo parado, sentado dentro do ônibus, na hora que ele vai mexer a articulação do joelho, o joelho volta a doer de novo. Olha o quanto de qualidade de vida que o idoso perde quando ele não faz exercício porque o joelho está doendo, né? E o exercício tem essa capacidade de fortalecer as articulações que estão envolvidas ali durante o movimento do joelho, né? Então o joelho ele acaba ficando suscetível à dor frequente. O exercício de cara, mesmo que você não mexa no joelho e faça exercício, vamos dizer, com os braços, o exercício faz liberação, por exemplo, de dopamina, né? Um hormônio que é responsável por alívio de dor. Então, às vezes, mesmo que você faça exercício com o braço, a dor no joelho pode diminuir, né? O exercício tem a capacidade de gerar alongamento, né? Para que faça um funcionamento normal da musculatura, para que o joelho volte a funcionar novamente. O exercício ele faz a estabilidade, né? O exercício ele tem um papel também de gerar estabilidade na articulação do joelho. O que seria estabilidade? É a capacidade de se manter estável, né? Então o joelho, quando ele é estável, em alguns casos o idoso sabe muito bem do que eu estou falando, a pessoa está andando, é como se ela fosse cair, o joelho falhasse. Então o exercício tem a capacidade de devolver essa qualidade de vida e essa qualidade de funcionamento para o seu joelho. Então olha quanto se perde quando não se faz exercício. Tá, Diego, eu sinto muita dor no joelho frequentemente, por onde eu devo começar? A primeira coisa é você procurar um profissional que é responsável por esses problemas
ósseos, né, que nesse caso é o ortopedista. Se o problema é de joelho, como a gente está dizendo, preferencialmente eu diria para você procurar um especialista em joelho, né, se for necessário, especialista em joelho. E provavelmente esse médico vai te pedir um exame, e vai iniciar com um exame clínico, né, onde ele vai palpar, olhar, mexer a articulação, mas geralmente ele acaba pedindo um exame mais profundo, né, por exemplo, um raio-x, uma ressonância magnética, né, e assim por diante. Então, esse é o primeiro passo. Por que esse é o primeiro passo? Porque se você não sabe o que tem dentro do joelho, como que você vai tratar? Então, esse é o primeiro passo que você deve fazer, né, quando você sente dor no joelho. Procurar o ortopedista e saber o que está acontecendo ali. Em alguns casos, o ortopedista vai indicar a fisioterapia, né? A fisioterapia serve para aliviar ou até tirar a sua dor, para te entregar para o profissional de educação física e você manter fazendo exercício ali para o resto da vida. Porque se você voltar a parar de fazer exercício, provavelmente o seu joelho vai voltar a doer novamente, tá bom? E quais são os efeitos colaterais que a gente pode ter quando a gente fortalece o joelho, né? Efeito colateral do exercício quando você faz para o joelho. O primeiro deles é, como eu disse para vocês, devolver a qualidade de vida, ou entregar uma qualidade de vida que às vezes não teve antigamente. O idoso às vezes não teve uma qualidade de vida quando era mais jovem, e às vezes tem a possibilidade de viver isso quando é idoso, e muitas vezes não consegue fazer porque as articulações doem. E nesse caso a gente está falando do joelho. Imagina o seguinte: a pessoa trabalhou a vida inteira, cuidou de casa, cuidou de marido, cuidou de filho, ou trabalhou fora para sustentar a família. Quando ele tem a oportunidade de usufruir, né, da vida, aquela articulação está comprometida, está dolorida. E o que ele faz? Não posso ir para lugar nenhum, porque meus joelhos doem, porque minha articulação do joelho dói. Então, para subir no ônibus, como eu disse, é ruim, como atravessar a rua mais rápido dói, e eu posso cair sozinho na rua, né? Em alguns casos a pessoa até entra em processo cirúrgico, em alguns casos resolve, em outros casos não, na maioria das vezes não resolve, apenas faz um paliativo daquele sintoma. Em alguns casos a pessoa também acaba tomando remédio. O remédio, por um certo período, ele pode contribuir com a sua dor, né? Um anti-inflamatório ou algo desse tipo. Mas até quando a pessoa vai ficar tomando remédio para articulação do joelho, né? Porque isso também reduz a qualidade de vida. Ficar tomando remédio com frequência reduz a qualidade de vida. Por exemplo, a pessoa que faz o uso de anti-inflamatório por muito tempo, dependendo da dosagem do anti-inflamatório, pode trazer um problema no estômago para a pessoa. Então, mais um fator que pode estar reduzindo a qualidade de vida do idoso quando ele fica fazendo uso de remédio por muito tempo. E o melhor remédio que a gente tem para o joelho é o exercício, como eu disse, de forma assistida e de forma orientada, né? Quais são as possibilidades que o idoso tem de fazer exercício, então, para melhorar a dor no joelho? Existem várias. As mais recomendadas são hidroginástica e pilates pelo ortopedista. Mas lembrando que o ortopedista não é o profissional de educação física para prescrever o exercício. O ortopedista, ele é o médico que vai tratar as dores e os problemas, se for o caso, cirurgia do seu joelho, né? Em alguns casos, também é possível, como eu disse, a gente tem esse grupo aqui, acompanhar de perto o grupo, né, de pessoas que fazem exercício com essas mesmas limitações. Porque, por exemplo, se a pessoa ela não participa de um grupo de idosos que é específico do treinamento dela e participa numa academia tradicional, e esse profissional ele não é preparado para atender esse idoso, o que poderia melhorar pode ser que piore, né? Sem dizer que muitas vezes o idoso ele acaba associando a academia simplesmente ao fato de usar muito peso, e não é por esse caminho que a gente segue. É possível treinar força com o idoso? De acordo com a limitação dele. Muitas vezes até mesmo sentar e levantar da cadeira, para ele é um treino de força. Eu quero contar uma história para vocês de uma aluna aqui que aconteceu treinando com a gente. Um relato muito legal. Esse relato é sobre a Cris, né? Eu estou falando o nome dela porque, como é benefício algo que aconteceu de bom, então eu tomei a liberdade de falar da história dela aqui. Ela sentia muita dor no joelho, muita dor no joelho. Com isso, ela veio fazer os treinamentos com a gente. Dificuldade de subir escada, dificuldade de executar as atividades da vida diária, né? Como eu disse, varrer casa, né? Dificuldade de brincar com uma outra criança, dificuldade de até mesmo de fazer uma viagem, ficar muito tempo com a perna dobrada dentro do carro. Tudo isso fazia com que o joelho dela doesse muito,
né, dificuldade para dormir, porque o joelho dormia à noite. E ela resolveu voltar aos treinamentos, porque ela achava que era o treinamento que estava piorando o joelho dela, né? Então, foi lá, fez todo aquele processo que eu falei com vocês, né? Foi ao médico, ortopedista, fez exame e não tinha nada no joelho dela que pudesse comprometer a vir ela fazer exercício. Eu falei, Cris, você precisa fazer exercício para que a gente possa te ajudar nesse processo de dor no joelho. Com acompanhamento de perto, como eu disse para vocês, né? Exercício de estabilidade, alongamento, força, resistência. Com tudo isso acontecendo, as dores dela foram diminuindo, 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 até que sumiu. Apenas com 10 dias de treinamento, a Cris já conseguiu dormir sem tomar remédio, sem sentir dor no joelho. Olha que legal, né? Então a gente tem um relato aí de uma aluna que deu muito certo nesse treinamento que a gente prescreve para os alunos da terceira idade, de um resultado sem dor no joelho. Outra história que eu tenho para contar para vocês é da nossa amiga e aluna Ercília, né? A Ercília, ela sentia muita dor no joelho também, né? E ela estava com sobrepeso, né? Estava entrando no grau de obesidade e ela percebeu que as dores do joelho dela não passavam. O que ela optou em fazer? Eu vou parar de fazer exercício porque eu acho que é o exercício que está fazendo o meu joelho doer. E com isso ela ficou um tempo sem vir e a dor no joelho não passou, né? Uma vez ela comprou uma marmita fit e ela percebeu que aquela marmita fit era o suficiente que ela precisava de comer. E ela percebeu que ela precisava de fazer uma reeducação alimentar. Quando ela fez a reeducação alimentar e voltou a fazer os exercícios novamente com a gente, as dores no joelho dela desapareceram. Claro, ela acabou diminuindo o peso, porque ela estava fazendo exercício e fez uma reeducação alimentar, ela acabou reduzindo o peso. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que a pessoa que perde peso, né, que a pessoa que está com sobrepeso é um dos motivos de dor no joelho? Então, olha só que interessante, ela perdeu peso, voltou a fazer exercício, a articulação dela foi protegida porque aumentou o volume de músculo para proteger o joelho dela, fez alongamento, fez exercício de resistência, fez exercício de estabilidade para o joelho, deixou o joelho dela estável, as dores sumiram. É isso que precisa ser feito. Mas isso precisa ser feito com acompanhamento do profissional de educação física de perto. Não dá para ser feito de qualquer forma. E ficar em casa esperando que vai passar também não acontece. Tá bom, galera? Essas são as informações que eu quero trazer para vocês hoje, né? Então a resposta é sobre idosos podem fazer exercício com dor no joelho, podem, não, devem, né? Devem fazer na sua intensidade, no seu limite, sempre acompanhado pela profissional de educação física. Beleza?